O que levou à sua extinção? Muitas teorias têm surgido acerca da extinção dos dinossauros, e a mais conhecida de todas é a de um asteroide que se despenhou no México, gerando uma cratera de 300 km. Mas como poderia um asteroide provocar alterações climáticas tais que destruísse estas gigantescas e fortes criaturas e deixar intactos animais bem mais frágeis e pequenos? Ora, sabemos pelo registro fóssil que tanto animais como plantas cresciam bem mais antes do dilúvio, e havia gigantismo não só na fauna, como também na flora, e ainda no próprio homem, pois nos diz a Sagrada Escritura. Em Gênesis capítulo 6, versículo 4. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos, e estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Sabemos que havia não somente um gigantismo em todas as criaturas, mas também uma maior longevidade, pois a título de exemplo verificamos, ao analisarmos as genealogias de Gênesis capítulo 5, que a média de idades do homem era, antes do dilúvio, de 913 anos. E se havia longevidade, logo haveria também, por inerência, uma maior qualidade de vida patenteada na saúde. Por incrível que pareça, no registro fóssil são encontrados poços de petróleo e jazigos de carvão debaixo de oceanos. Ora, é sabido que estes combustíveis são de origem orgânica, pois são fósseis, são combustíveis fósseis de origem orgânica. E se foram formados por milhões de animais e plantas sepultadas nas águas do dilúvio, isso só comprova uma coisa, que antes do dilúvio universal que cobriu toda a Terra, a porção de terra seca era bem maior do que é hoje. Existiam também, antes do dilúvio, águas acima na atmosfera. Mas não há relato que chovesse antes de Deus ter aberto as janelas dos céus e fazer chover copiosamente, durante 40 dias e 40 noites, as águas do dilúvio. Pois diz a Sagrada Escritura, em Gênesis capítulo 1, versículo 6. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. No versículo 7. E fez Deus a expansão, e fez a separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. No versículo 8. E chamou Deus à expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. Em Gênesis capítulo 2, versículo 5 e versículo 6 nos diz: e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Se existiam águas acima dos céus, mas em forma de vapor, tais águas poderiam ter plenamente favorecido um efeito de estufa sobre a superfície terrestre, fazendo com que houvesse um clima ameno em toda a terra, o que levaria a uma ausência de ventos fortes e tempestades. Essa camada de vapor invisível protegeria também a Terra dos raios cósmicos que são nocivos à vida e causam cancros. Têm sido sistematicamente descobertos animais de vida tropical sepultados ou fossilizados na região polar ártica e ainda na Antártica, o que vem comprovar a teoria que antes do dilúvio haveria um clima diferente, que era ameno em toda a Terra. Outros estudos elaborados por cientistas demonstram que haveria provavelmente o dobro da pressão atmosférica que hoje existe, e a percentagem de oxigênio na atmosfera seria maior, o que nos daria uma maior vitalidade e uma rápida cicatrização. Experiências levadas a cabo por Carl Bohr, tentando recriar a atmosfera terrestre antes do dilúvio, simplesmente aumentando a quantidade de oxigênio e dobrando a pressão atmosférica, vieram a desenvolver um crescimento anormal em várias espécies de animais e vegetais, o que vem corroborar a teoria bíblica acerca do gigantismo pré-diluviano. Sabemos também que os humanos e todos os outros animais têm um limite para o seu crescimento, ou seja, somente crescem até atingir o pico do seu crescimento, que nos seres humanos geralmente cessa a partir dos 20 anos. Mas os répteis não param de crescer durante toda a sua vida. Logo, não seria de estranhar que os dinossauros, que também são répteis, mediante as condições excepcionais climatéricas antediluvianas, crescessem e vivessem mais, e pudessem alcançar os tais tamanhos descomunais. Tudo isto exposto e sabendo que o dilúvio universal de Noé arrasou completamente a vegetação luxuriante que existia antes do dilúvio, e que houve grandes alterações climáticas e geológicas devido aos vários eventos que se deram com o dilúvio, não é de estranhar que
que os dinossauros, por serem muitos deles animais de maior porte e necessitando de maior quantidade de alimentos, tenham tido também uma maior dificuldade em se adaptar às novas condições climatéricas e geológicas. Em primeiro lugar, o clima mudou, o que levou ao surgimento de regiões muito frias, os polos, e regiões muito quentes, os desertos. Em segundo lugar, houve mudanças geológicas tremendas, com o afundamento das bacias oceânicas e a elevação de montanhas, e, portanto, gerou uma diminuição da terra seca. No Salmo 104, no versículo 5 ao versículo 9, nos diz: lançou os fundamentos da terra, ela não vacilará em tempo algum. Tu a cobriste com o abismo, como um vestido. As águas estavam sobre os montes. À tua repreensão fugiram. À voz do teu trovão se apressaram. Subiram aos montes, desceram aos vales, até ao lugar que para elas fundastes. Termo lhes pusestes, para que não ultrapassarão, para que não tornem mais a cobrir a terra. Logo, as mudanças geológicas, climáticas, a diminuição da fauna e flora, que eram a base alimentícia destas criaturas, após o dilúvio, a par da caça sistemática a estes dragões ao longo de séculos e registada em muitos livros da história antiga, foram a causa da extinção dos dinossauros, que durante milénios habitaram e conviveram com o homem, sendo conhecidos como dragões.